Olá, meu nome é Matheus, eu sou encadernador aqui da escola e na aula de hoje você vai aprender com seus erros e acertos, documentando seu processo de marmorização na prática. Mas antes de começar a prática, eu tenho que te mostrar a teoria e para não ser aquela teoria chata, eu vou começar com uma história que quando eu comecei na marmorização era uma chuva de problemas e quando eu falo chuva de problemas, realmente é uma chuva assim que você não tem como controlar. E quando eu estava escrevendo essa aula, eu lembrei de uma história minha que se encaixa muito bem nesse contexto de chuva de problemas. E essa é aquela clássica história que quando você está saindo de casa, olha para o céu e vê que está tudo certo, não tem nenhuma nuvem de chuva, e pensa, vou sair de casa, não vou levar guarda-chuva, não tem porquê. E quando você está no meio do caminho, andando assim na rua, começa aquela chuva enorme e você não tem para onde ir, porque na rua, é, magicamente não existe um toldo, não existe nada que você consiga se proteger dessa chuva e se molha todinho, sendo que você poderia ter levado um guarda-chuva e ter resolvido o problema. E essa história foi o que aconteceu comigo. Eu estava indo para academia e olhei assim, vou sair, né, tá tranquilo, não tem nuvem de chuva, vou a pé mesmo e vou ficar tranquilo. No meio do caminho começou uma chuva do nada e eu fiquei, tá fraquinha, vou continuar, tá de boa. Continuei e chegou uma hora que eu não conseguia mais andar porque estava uma chuva muito forte, com vento e eu tive que voltar para casa. Eu pensei, tá bem pertinho de casa, eu vou voltar, vou ficar lá até a chuva passar. E quando eu cheguei perto de casa, a chuva magicamente parou e eu fiquei muito, meu Deus, por quê? E foi essa história de que eu estava no caminho uma chuva de problemas e escolhi desistir e voltar para casa. E quando voltei para casa, essa chuva de problemas tinha parado. E quando eu cheguei em casa, eu percebi que se eu tivesse continuado no caminho, eu teria chegado lá na academia um pouco molhado, mas teria passado a chuva e eu teria conseguido ter feito meu exercício. Enfim, eu ia alcançar meu objetivo naquele momento. E essa história se encaixa muito bem no meu início. Quando eu comecei a marmorização, eu tive uma breve aula sobre, e era sobre tinta óleo, nem era o que eu queria aprender realmente, eu queria aprender marmorização com tinta acrílica. E foi bem por cima, a professora não explicou muito bem a técnica, e até falou que eu poderia fazer um padrão e colocar na impressora e replicar vários e sair encadernando essas cópias. E aqui na minha cidade são poucas pessoas que conhecem a técnica, são realmente pessoas professores, né, que ensinam biblioteconomia, que estão na faculdade, que têm contato com pessoas que marmorizam fora do país e estudaram fora do país também. E essas pessoas meio que não são tão acessíveis por estar na faculdade e por passarem esse conhecimento só para alunos e para conhecidos delas, tipo, numa bolha realmente que eu não tinha como me encaixar na época. Então eu tive que começar a pesquisar na internet, bibliotecas, livros e vários lugares que eu achava que teria informações sobre marmorização, mas não achava em lugar nenhum e quando achava eram informações breves, coisas que não tinham explicando como eu iniciava naquilo, como eu ia aplicar aquela técnica e quais materiais usar, receitas e vários problemas que eu tinha que não eram bem explicados nesses breves conteúdos que eu achava. E com esses conteúdos eu não achava uma informação muito importante, que era entender o que estava acontecendo no marmorizado. Na época eu começava a marmorizar e de 20 folhas saía uma boa. E eu olhava para aquela boa e ficava pensando, por que é que essa saiu boa e por que é que as outras 19 folhas não saíram boas? A tinta não grudava, ou então ficava uma bolha no meio, enfim, vários problemas que aconteciam e que eu não sabia, não tinha uma resposta para aqueles problemas. Então eu não sabia o porquê que acontecia esses problemas, mas eu sabia que era uma possibilidade de solução para conseguir replicar esses resultados bons nessas outras 19 folhas. Então eu não tinha base de marmorização na época, e eu fui procurar ter essa base, que é o inicial, para você entender o que está acontecendo no marmorizado. E um dia, conversando com a bibliotecária da biblioteca da Escola de Artes, que eu fiz o curso de encadernação e tinha uma breve aula de marmorização, que eu falei no início. Ela me falou que tinha um livro lá sobre marmorização, só que era em inglês, mas eu poderia tirar várias informações e bons conteúdos sobre marmorização e aplicar e melhorar meus resultados.
E desse livro, a melhor dica que eu tirei foi que você tinha que testar tudo e testar de novo todas as suas receitas, tudo que você aprendeu e tirar dos seus resultados a informação necessária para replicar os seus padrões e seus resultados em outras folhas. E esse livro me fez ver que você sempre está aprendendo e sempre vai ter que estar aprendendo mais sobre alguma técnica específica. E eu comecei a aplicar o que eu vi por lá nesse livro, e principalmente essa dica de você estar sempre estudando sua técnica e aprendendo com ela, anotando e criando coisas novas também, não se fechando a uma receita ou então alguma coisa que você vê na internet que está dando resultado. Dito isso, meu objetivo nessa aula é te mostrar como você vai aprender com essa chuva de erros e não fazer como eu fiz no começo e ficar perdido durante todos esses problemas. Nessa aula vão ter alguns pontos, então se você já tiver um caderninho aí do lado, já vai anotando, porque o próximo passo vai ser a documentação do meu aprendizado com a técnica específica, que é a Tag-Erai. Tag-Erai já é uma coisa bem mais complexa na marmorização e que é bem mais escassa de conteúdo. Então você vai ver que vai existir esses pontos durante a documentação. Aviso! Se você está iniciando agora no marmorizado e for replicar essa receita, vá com cuidado. Não indico já começar com ela. Alguns produtos químicos são perigosos. O ponto 1 é entender o que está acontecendo no marmorizado, anotar tudo, gravar tudo que você está fazendo, receita, quantidade de tinta, se afundou, se não afundou, riscar, enfim. Tudo você tem que deixar gravado para facilitar o seu entendimento nos futuros marmorizados. O ponto 2 é o complemento do ponto 1, onde você vai ter que aprender com essa observação. Então, o que você anotou, você vai observar que com mais detergente sua tinta vai se expandir mais, mas ela vai ficar um pouco transparente. Com mais pigmento, ela vai ficar bem mais forte e talvez resolva esse problema de transparência. Ou então ela vai estar afundando, você vai ter que colocar mais detergente, mais água. Enfim, você vai ter que anotar tudo isso e ir aprendendo com essas anotações e com esses erros também. O terceiro ponto é você tirar fotos dos marmorizados finalizados para você, quando tiver passando o tempo, já tiver bem avançado no marmorizado, você notar a sua evolução. É bem legal para você estar observando o que acontecia antes e o que você não está fazendo de errado hoje em dia. Então, tirar foto do seu marmorizado finalizado é um ponto bem legal. O quarto ponto é tentar formular uma receita e ir replicando ou melhorando ela com o passar do tempo. O quinto ponto é você estudar sempre, nem que seja um pouquinho por dia. O sexto ponto é você ver conteúdos que não sejam relacionados especificamente para marmorizado, mas que tenham uma relação com arte ou com pintura, ou então que não tenha nenhuma relação com isso também, pode ser. Isso vai te ajudar a melhorar sua criatividade, ou então tá aplicando técnicas novas no marmorizado e tá melhorando seu resultado com esse aprendizado diferente. Agora é a hora da prática. Eu estou fazendo uns testes aqui para ver se minha cor está expandindo legal. Tá, assim, isso aqui é o mínimo que ela está expandindo, então acho que ela poderia expandir mais. Eu vou colocar um pouquinho de detergente nela. E essa ainda não é a tinta com Tag-Erai. A tinta com Tag-Erai vai ser a tinta preta. E aqui no teste eu tenho 3 misturas diferentes para ver qual vai funcionar melhor. Já está expandindo melhor. E aqui eu tenho meu caderninho para ir anotando os resultados. Depois dessa cor eu não vou estar colocando padrões bonitos e tal, porque meu foco é o Tag-Erai, então vou fazer qualquer coisa mesmo. E agora vem a parte do Tag-Erai, que é essa tinta preta. No primeiro momento eu vejo que não está espalhando nada e não afundou também, mas isso normalmente é porque o químico
deixa a tinta um pouco mais pesada, então eu vou ter que colocar um pouco de detergente na mistura. E eu vou anotar aqui porque na primeira receita eu disse que não coloquei detergente. Agora eu vou fazer o teste de novo. Agora eu expandi um pouco. Mas ainda não é o resultado do Tiger-Eye. Eu vou colocar um pouco mais de detergente. Já anoto aqui também. No caso eu vou só mudar a quantidade. Tá. E nada de Tiger-Eye ainda. Então eu vou colocar um pouco mais do químico. E nada, essa primeira mistura eu vou deixar um pouco parada aqui, vou para a próxima, já que eu não consegui tanto resultado nela. Agora eu vou testar a segunda receita. Na verdade vou misturar um pouquinho aqui as cores para... Como eu falei, eu não estou fazendo padrões bonitos e tal, eu quero fazer Tiger-Eye, então aqui é só realmente para conseguir enxergar o preto. Tá. Segunda mistura com outro químico. A mesma coisa, não expandiu. Então, adicionar detergente. E vou anotar que adicionar detergente. Também não estou vendo o Tiger-Eye, então eu vou colocar mais químico. Dá para perceber que também não está formando ainda. É praticamente o mesmo resultado da primeira mistura. E o que é que eu observo com isso, com essas duas misturas? O problema não está na tinta e nem na quantidade que eu estou adicionando na tinta de químico. O problema está no químico, já que não está formando o olho de tigre, o Tiger-Eye. Então eu vou ter que misturar mais químicos nessa mistura do químico aqui, que é uma aguinha. Eu vou ter que misturar mais químicos nele e ver se vai mudar o resultado. Então com isso eu consigo entender mais o que é que está funcionando, o que não está funcionando. E vou fazer a anotação e alterar futuramente.
Caralho. Agora eu vou para a terceira mistura. Já é outra mistura de químico diferente. Vamos testar. Essa já afundou e não formou também. Nesse expandiu, então eu vou ter que colocar detergente nela. Expandiu um pouco mais, mas precisa de mais detergente. Agora está expandindo demais. E mesmo assim ainda não formou o Tiger Eye. Mas a gente vê que ela começa a querer formar. Então eu vou ter que colocar mais mistura de químico. Agora ela forma, mas não está mantendo o padrão do Tiger Eye, que é um círculo no meio, os veios se espalhando ao redor desse círculo, formando o formatinho de olho. Então, provavelmente eu tenho que mexer no químico ainda. Eu vou imprimir e mostrar aqui como é que tá esse que deu mais resultado parecido com o Tiger Eye. Então, o que eu aprendi com essas 3 receitas? Eu tenho que misturar mais químicos nela e ir testando mais a tinta. Mas, por enquanto, a base de tinta e a quantidade de detergente está ok. Então, eu vou fazer essas alterações e vou fazendo esses estudos. Também tenho que estudar mais sobre quantidade de químicos que eu tenho que adicionar e quais químicos adicionar nessa mistura de tinta. E com isso eu vou aprendendo e vou melhorando meus resultados, tentando chegar no Tiger Eye, que é uma técnica bem complicada. E espero que vocês tenham entendido como é que funciona bem essa prática de anotar os seus estudos e estar acompanhando tudo passo a passo, anotando realmente, adicionei detergente, tirei, coloquei tinta, enfim, tudo anotado e ver suas evoluções. Essa é a ideia dessa aula, que você tente observar o marmorizado e entender o que está acontecendo aqui e tentar criar soluções para esses problemas que estão acontecendo, então entender quais as coisas que estão dando certo no marmorizado para tentar replicar essa coisa que está dando certo. Então, gente, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa dica foi muito importante para mim e eu uso ela até hoje. Foi das grandes evoluções que eu tive na marmorização. Foi estar anotando meu processo e estar revendo ele sempre e estar aprimorando essa técnica.
Eu espero que vocês coloquem em prática também e consigam ter resultados bons com essa técnica, com essa dica. E que vocês curtam o vídeo, compartilhem com quem tem interesse e deixem um comentário se gostou, se não gostou, o que pode ter a mais nesse vídeo. E ideia para próximos vídeos também, eu super aceito essas ideias. E muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima. Não lembro mais nem o que é. Acho que eu lembro. E eu comecei a aplicar essa dica que vi. Ei, meu irmão, o que é que tu tem contra nós? A gente é vizinho bom, faz barulho. Mais ou menos.